nossas crianças, nossos adolescentes e agora nossos jovens não tivessem um lugar para poder cumprir sua moratória. A moratória que eu me refiro é esse tempo de espera para ocupar o lugar do adulto. Eles tinham que ter algum lugar para se enfiar. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a escola vem prestando esse serviço de adiar cada vez mais a chegada dos jovens ao paraíso, né? O mundo do adulto é visto muitas vezes pelo adolescente como o lugar onde se quer chegar o mais rápido possível. Alguns até fazem umas bobagens, né? Para poder queimar a etapa e chegar lá depressa. Quando chega, descobre que o paraíso não é bem um paraíso. Tem uma outra coisa importante. Não posso pensar a escola descolada do sistema produtivo. A escola vai sendo cada vez mais cobrada do seu papel de preparação de mão de obra adequada ao processo produtivo do seu tempo, daquele momento, daquela época. Eu particularmente penso que todos esses programas de origem estadual, do governo federal, estadual, municipal, independente da esfera de poder, que focam na questão da educação técnica, para além de cumprir o direito que Maria Célia colocou tão bem, está também respondendo uma demanda de um determinado segmento da população que detém os meios de produção e que cobram do Estado uma preparação da população para que eles possam maximizar seus lucros, né? Então, um técnico bem preparado cumpre essa tarefa. Eu acho que a gente não pode pensar a escola sem ver na escola, sem reconhecer melhor, na escola, um ponto sensível dessa estrutura doente, onde o sintoma aparece. E esse sintoma se revela, emerge das mais variadas maneiras, em alguns momentos, num sofrimento cotidiano, que a escola faz de conta que não existe, seja na criança, no adolescente, ou no professor, ou no trabalhador, seja da forma dos escândalos ou das tragédias que têm ocorrido em algumas escolas do Brasil, fora do Brasil, né? Por exemplo, esse fato recente, que um menino mata a família e vai para a escola, eu achei emblemático, não é? Como é que é uma criança? Que escola é essa? Né? Concordo com o que Maria Célia trouxe aqui para a gente. A escola, historicamente, está a serviço de um projeto ideológico hegemônico. Né? Você pode mudar o sistema político, você pode mudar de país, pode mudar. Você chega lá e encontra a maioria das escolas, se não todas, sobretudo aquelas escolas que estão sob controle do Estado, a serviço de uma ideologia hegemônica. Se nós fizermos uma análise criteriosa da propaganda do governo do Estado de Minas Gerais sobre o que faz no campo da educação, ali nós temos uma tese de doutorado sobre isso. Né? Então, ela é instrumento de reprodução dessa ideologia, tanto no seu discurso e, pior, na sua dinâmica interna, no jeito de funcionar. Que, na minha compreensão, eu atinjo com mais profundidade a criança, sobretudo, o adolescente, na lógica da instituição do que no discurso que ela anuncia. Mas acho que o discurso também é importante, mas do ponto de vista da eficácia de plantar no outro uma visão de mundo, de homem, uma percepção de si próprio, é pela forma como a escola funciona.
contraditoriamente, dialeticamente, a escola também é um espaço rico de resistências, de conflitos, de semeadura do novo, de experimentação de novas formas de relações. Graças a Deus. E eu não estaria nela até hoje, nesses 33 anos, se eu não conseguisse perceber brechas, se eu não conseguisse perceber espaços de criação de algo diferente. Então, eu estou convencido disso, de que a escola, na sua contradição, nos permite essa experiência. Aprendentes e ensinantes se aventuram por um caminho, por um percurso, que é o outro nome do currículo, né, gente? Currículo quer dizer isso, caminho a ser percorrido, percurso formativo, a fim de se produzir, de fazer surgir um homem ou uma mulher na sua inteireza humana. Então, a escola, ela tem essa potência. Podemos discutir com que qualidade ela tem produzido isso. Mas que ela tem capacidade para produzir isso, tem. Então, faço minhas as palavras de Paulo Freire, meu guru, né? Que a pedagogia se faz antropologia, porque a relação pedagógica encerra em si a potência, a promessa de um novo homem, de uma nova mulher. Então, nós que ocupamos este lugar, que estamos num dos polos dessa relação, se soubermos, se ousarmos, se não tivermos medo, a gente é capaz de criar espaços de criação de novos homens e de novas mulheres. Vira na página. Pensar a presença, a interferência do psicólogo nas relações pedagógicas implica uma segunda tarefa reflexiva em torno dos seguintes pontos. Estou falando aqui dessa relação cotidiana que acontece no chão da sala de aula. Trata-se de uma relação carregada de afetos, positivos e negativos, às vezes de amor e ódio, que tem como locus privilegiado a sala de aula, mas não exclusivamente a sala de aula, e que extrapola as paredes da sala de aula e alcança outros espaços e esferas de convivência do sujeito. Então, a fala de uma professora na sala de aula alcança a mãe sem que a mãe pise na escola. A fala de uma criança para uma professora na sala de aula alcança o filho da professora que nunca esteve naquela sala de aula. Estamos diante de um jogo de sedução. A relação pedagógica ela é atravessada fortemente pela sedução, em que cada um dos atores utiliza as armas que tem para assegurar a atenção e sustentar esse vínculo. Não é um vínculo fácil de ser sustentado, de ser mantido. A relação pedagógica também é relação por excelência, é relação de poder, em que a correlação de forças é sempre muito desigual e, na maioria das vezes, prevalece o poder do professor. Vou repetir, é na maioria das vezes, porque isso pode se inverter. Dependendo da configuração da turma, dependendo da qualidade da interação dentro da turma, das relações que se estabelecem ali dentro, ou da presença de uma liderança mais forte ou não, isso pode se inverter. Estou falando, quando penso relações pedagógicas, eu estou falando do exercício da autoridade, que deveria ser o exercício da autoridade como serviço, como experiência democrática na sala de aula, mas que vem se tornando enorme desafio, porque o contexto mais amplo, onde essa relação pedagógica ocorre,
de absoluto desgaste das figuras de autoridade e da produção da ideia de que toda autoridade é necessariamente um mau caráter que pretende obter alguma vantagem a partir do lugar que ocupa. E a gente tem observado que o desgaste da ideia de autoridade tem ganhado terreno na estrutura da família. Então, contar rapidamente um casozinho para vocês, que sempre me deixa assim, entristecido. Como moro em Betim, um município muito próximo de Betim me chamou para bater um papo com a turma do Conselho Tutelar. E lá fui eu. A coisa mais difícil que acontece para mim é negar uma discussão desse tipo. Chego lá entendendo que eu ia conversar sobre assim, como fazer para que os adultos não maltratem suas crianças, os seus adolescentes. Sabe qual que era a questão? Um casal procurou o conselho pedindo para se proteger dos filhos. Eles apanhavam dos filhos, gente. Todo dia. Foi a primeira vez na minha vida, nos meus 54 anos de vida, que alguém me chamou para fazer essa discussão às avessas. Porque o que normalmente a gente escuta, O que a gente faz com esse pai, com essa mãe que violenta esse filho? Nesse caso, eu vou dizer para vocês que eu fiquei sem palavra. E aí fui pensar junto com o grupo o que a gente podia fazer para proteger o casal. Eram adolescentes. Os pais eram pais mais... inclusive, família proveniente de zonas rurais, migrantes, que vieram do norte de Minas. Então, eram pais mais velhos, sabe? Situação bem difícil. Um outro ponto que eu chamaria a atenção é que essa relação pedagógica, que é marcada fortemente por afetos diversos, que é também uma experiência de relação de poder, ela vem sofrendo interferências frequentes e cada vez mais crescentes de outros atores sociais. E a gente precisa, em cada situação, fazer uma leitura e uma interpretação do que está acontecendo ali. Então, eu tenho a autoridade policial interferindo nessa relação pedagógica, eu tenho o assistente social do CRAS interferindo nessa relação pedagógica, eu tenho o conselheiro tutelar interferindo nessa relação pedagógica. Aquele tempo que a relação pedagógica era entre eu e a professora, Maria Célia falou que nós fizemos pré-escola, nós fizemos admissão também, não é? Entre a 4ª série do ensino primário e a 1ª do ginásio, a gente tinha que fazer admissão. E tinha vestibular para entrar para o ginásio. Você tinha que fazer uma prova de seleção para entrar para o ginásio. Aquela relação pedagógica, quase uma relação de intimidade, acabou. Hoje são muitos e vários os atores que invadem, às vezes invadem. Às vezes entram por pedido de socorro, por pedido de ajuda. E outras vezes, para dizer, na maioria das vezes, são invadidas. Essas relações são invadidas. Diante disso, eu digo que é absolutamente louvável pensar na ampliação dos profissionais e dos campos de saber que podem se tornar presentes cotidianamente na vida da escola, porque a tarefa tem sido árdua, difícil, e quanto mais gente pensando aquela realidade, quanto mais gente dividindo a responsabilidade de escolher, de decidir o que fazer, melhor. E aí eu acho que o profissional da psicologia tem um enorme papel dentro das políticas públicas, até nos níveis de gestão central das secretarias, das estruturas de apoio e suporte, como nós temos o CRAEI lá em Betim, mas também ali no cotidiano do pátio da escola, no cotidiano da sala de aula.
A criança ou o adolescente, eles chegam à escola na sua totalidade, ele chega como um ser inteiro, trazendo consigo a sua dimensão afetiva, a sua dimensão emocional, e por mais que os professores e que os educadores se esforcem no sentido de considerar esse fator, esse elemento, a roda da escola, a estrutura da escola, a forma como o sistema se organiza, insiste em tratar o menino da cabeça para cima. Insiste em tratar o garoto do pescoço para o alto. Dociliza o corpo, domestifica o corpo, e você aqui está para pensar. E eu vou te cobrar uma produção cognitiva. No entanto, é na escola que muitas vezes as dificuldades de ordem emocional se revelam e demandam um acolhimento diferenciado, gente. Um acolhimento diferenciado para o qual o psicólogo foi preparado. Na minha trajetória no ensino fundamental, no ensino médio, quantas vezes eu fiquei pensando comigo mesmo, meu Deus do céu, se eu tivesse um companheiro da psicologia aqui, para me ajudar a entender o que está acontecendo com esse menino. Então, eu acho que essa é uma questão importante. Há dificuldades e experiências de sofrimento emocional que vão se revelando aos poucos. E o sujeito vai nos dando sinais de que há um sofrimento. E que muitas vezes os professores até dão conta de perceber, de alertar a família, de abordar o próprio garoto se ele for mais velho. Mas há situações de ruptura, de crise, que são imprevisíveis. Nessas situações, eu vejo o plantão psicológico de grande importância, fundamental, para orientar as primeiras ações e, veja bem, dar qualidade aos procedimentos que virão como desdobramento da atitude de cuidar, que não deve ser só do profissional da psicologia, mas deve ser uma atitude da escola, uma escola que cuida. O cotidiano da escola é exigente, demanda muito trabalho, com repercussões muito claras na condição emocional e até mesmo na saúde mental do professor. Fizemos pesquisa sobre isso recentemente em Betim. O professor Manuel Deusdedit fez esse trabalho sobre de que adoecem os professores da rede municipal de Betim, e o resultado foi muito interessante. O profissional de psicologia poderia contribuir com o cuidado de quem cuida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. As pesquisas com professores que eu tenho acompanhado nos últimos anos, quando o estudante chega e fala, professor, ele tem que botar limite do professor para ele poder ir embora para casa. Porque o professor quer falar. E ele quer falar, sobretudo, com o interlocutor que não tem o poder de demiti-lo, que não tem o poder de avaliá-lo, que não tem o poder de julgá-lo. O professor quer falar, né? Não podemos esquecer de falar que as dificuldades de aprendizagem atravessaram o século, vão continuar existindo sempre, por diferentes razões, e elas ocorrem em diferentes momentos do percurso formativo, da criança lá na creche até a universidade, o jovem na universidade. São fenômenos complexos, são fenômenos multifacetados e que, na maioria das vezes, demandam uma abordagem multidisciplinar para a sua compreensão e para a construção de uma resposta que seja eficaz e que resulte na superação das dificuldades. E assegure ao sujeito uma aprendizagem efetiva. A escola precisa resgatar sua tarefa primeira, que é de dar ao sujeito a aprendizagem efetiva daquilo que é fundamental para ele sobreviver, né? Outros serviços são importantes, nutrir bem a criança, né? Educação esportiva, são importantes. Mas isso não pode permitir que a escola abandone, ou negligencie, ou fragilize a sua tarefa principal,
que é da aprendizagem aí, daquilo que é fundamental, né? Esse olhar interdisciplinar, ele só vai ser mais qualificado, mais efetivo, o dia que a escola der conta de incorporar o diálogo e a parceria com a psicologia. Estou falando der conta, gente, porque eu já acompanhei no cotidiano das escolas onde eu trabalhei, muito confronto. É o orientador educacional se sentindo deslocado do seu lugar, é o psicólogo também, às vezes, entrando de forma inadequada, ou fazendo uma arguição, ou chamando para o confronto, se posicionando num lugar de que eu dou conta de compreender o sujeito e você não dá, né? Então, aqui, o exercício de humildade profissional vai ser, se esse projeto de lei passar em Betim, o que mais me preocupa é como costurar essas relações, para que um profissional não entenda que tem que disputar com o outro a cabeça do garoto, ou a cabeça da mãe, né? Então, assegurar a oferta de atenção psicológica na escola, em cooperação com outros setores, numa política de rede, numa perspectiva de redes, é desejável. Eu diria, é até utopia, é ideal. Fortalecer essa atuação em que eu, psicólogo, eu, pedagogo, eu, assistente social, sou um ponto da rede. E eu tenho que sustentar aquele ponto para a rede não furar, né? Mas tenho dúvidas quanto à operacionalização dessa parceria. E aí não tem receita, né, gente? Cada município, cada localidade, cada escola vai ter que ser muito fiel à sua realidade. Vai ter que se dobrar à sua realidade e construir uma resposta de construção dessa rede, considerando essa realidade. Acho que já falei muito, né? Mas era um pouco isso que eu queria trazer para vocês, como preocupações, como reflexões que eu venho fazendo, e aí eu acho que a gente podia dialogar em torno disso, em torno do que Maria Célia trouxe, e em torno do que vocês também estão trazendo aí, cada um na sua maleta, na sua malinha, né? Muito obrigado pela atenção. Podemos passar para o debate? Pode. Só antes da gente iniciar o debate, só lembrar a todos, né, que esse evento está sendo transmitido pela internet, então quem quiser ter acesso às palestras, a atividade que vai ter à tarde também, é só entrar no site do Conselho, né, e já tem muita gente acompanhando, então lembrar que nós também estamos na internet, que o pessoal está participando também. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de falar a respeito desse assunto, que muito me interessa. Eu nunca trabalhei em escola, não é? O meu trajeto foi do consultório, foi por empresas, foi inclusive em projetos sociais, mas nunca trabalhei como profissional dentro da escola. Também sou do tempo da admissão, sou do tempo que tinha creche, que tinha Instituto da Armanelli, eu sou desse tempo, sabe? Então, assim, eu passei por algumas desses membros aí para ascensão à escola. Eu sou do tempo que a escola tinha uma identidade. Eu estudei no Grupo Caetano Zeredo, era grupo, não é? Grupo Caetano Zeredo, né? E teve uma oportunidade em que foi lá, e apareceu o governador do estado, tá, para oferecer e todos os alunos se sentiam muito assustados quando viam escola, professor, esse negócio não está falhando, né? Deve ser tá bom. Muito bem. Eu fiquei tocado com o que o Luiz falou, não é interessante, de que agora com o projeto trazendo profissionais da escola, compartilhando também as angústias da legislação, que vem de cima para baixo, e tentando amarrar com
Ela tinha uma ideia. Quando então a gente entrava na escola, a gente sabia que tinha umas escolas que eram escolas mais fáceis. E como aluno, a nossa percepção era que lá nós estávamos dentro de uma estrutura e nós fazíamos parte desta estrutura, né? Certamente existiam pessoas com problemas, né? Eu fui formado em escola pública era a excelência desse país. Eu, no grupo escolar, eu tinha aula de artes, eu fazia aula de teatro, eu tinha iniciação musical. Isso tudo no período da escola normal. As escolas particulares se esforçavam para acompanhar o que acontecia. Isso nos anos 50. Eu sou um pouquinho mais velho que o Luiz Carlos, não é? Então, eu acredito que a falta dessa dimensão, não é, que estrutura a relação entre o aluno e o professor, tem pautado. Eu andei fazendo algumas pesquisas em escolas e concordo, gostaria muito de ver essa pesquisa do Deus Dedite. E eu vou procurar isso na internet, não sei se está disponível, foi publicado. Eu vou dar uma olhada nisso, porque o que eu tenho encontrado é que os meninos que estão na escola, inclusive nas áreas de periferia, nas beiradas de favela, que são usuários de drogas, que bebem adoidado, não é? Igualzinho eu era. Eles não estão mudando. Não são os alunos que mudaram. As pessoas que mudaram foram os professores e as estruturas das escolas. Eu concordo que a gente poderia realmente fazer algum tipo de trabalho de organização da comunidade escolar, de forma a integrar todas as pessoas que dela fazem parte, não apenas como operários do saber, mas como produtores da cultura e produtores do espaço onde querem viver. A vida que eu vivo é a vida que eu construo. Se eu não estiver construindo a minha vida, eu vou estar construindo o quê? Então, eu quero fazer essa provocação, porque eu acho muito importante, eu acho que a escola está deixando de ser o último baluarte, onde a autoridade ainda existia, e nós estamos passando isso para o Exército. Eu acho que essa passagem, eu experimentei em 64 também, não é uma grande coisa. Meu nome é João Francisco, desculpa, eu não falei meu nome nisso. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Denise. Eu tenho uma questão que me preocupa, que é sobre a educação inclusiva. Eu penso que, às vezes, não há um planejamento para receber essa criança, esse adolescente que tem uma dificuldade. E ele simplesmente, a escola simplesmente recebe, mas assim, não tem um professor de apoio, não tem um planejamento mesmo, né? O que pode ser trabalhado. Então, essa criança, ela fica meio que... ela fica ali na escola, mas não tem um trabalho. Então, eu fico pensando até que ponto isso é bom para essa criança. Essa é uma questão que eu gostaria de discutir aqui. Bom dia, meu nome é Maria de Fátima. Eu atuo mais com violência doméstica, mulher, idoso, deficiente, mas a questão do professor Luiz Carlos, né? Quando o senhor diz aí de um profissional entrar na área do outro, dentro de uma escola, eu acho que, eu não sei o texto desse projeto de lei lá de Betim, mas o psicólogo aí não estaria exercendo mais uma função de mediador de conflitos, em conjunto, em parceria com os outros profissionais? Bom dia, meu nome é Ana Paula.
E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a educação infantil. Antes da normatização da educação infantil, feita pela LDB e PCN, a educação infantil era muito atrelada à questão assistencialista, principalmente as creches, né? Que eram tidas como lugares para os pais deixarem seus filhos para trabalhar ou outro motivo. Hoje, em decorrência dos parâmetros e leis, vejo que houve uma mudança e a educação infantil passou a ser vista de forma mais pedagógica. Porém, o que me angustia é ver educadores exigindo de crianças de 4 ou 3 anos comportamentos de crianças de 7 ou 8 anos. Casos de pais que procuram psicólogos porque o professor o instrui, delegando que seu filho é inquieto ou não dá conta de aprender ainda. Até que ponto vocês veem a positividade da criança tão cedo na escola e como o professor e psicólogo podem dialogar no aspecto da educação infantil? Eu vou começar. Deu certo aqui. Eu vou começar então. Deixa eu fazer uma pergunta também. Bom dia, meu nome é Flávia. Sou analista de políticas públicas na Prefeitura de Belo Horizonte e tive uma experiência de trabalho no terceiro setor, onde eu pude estar bem próximo do campo da educação, né, dentro de uma escola. E eu não sei se eu vou conseguir dizer bem do que eu quero tratar aqui, mas, enfim, né, é uma provocação, que é uma coisa que sempre me deixa bem preocupada dentro da escola. Estando próxima, né, de uma escola de ensino médio, de periferia, e algo que na minha caminhada também já vim me incomodando, minha caminhada pessoal, é um pouco sobre o conteúdo programático, né, que se trabalha na educação, os conteúdos mesmo, matemática, física, biologia, química, enfim, que, na minha percepção, que são questionáveis um pouco, né, sobre a utilização, né, na vida, enfim, que a gente precisa disso, né, pensando, inclusive, que eu já passei, né, pela graduação, pós-graduação. Eu queria saber se há alguma discussão no campo educacional sobre isso, né, sobre alguma modificação nisso, pensando em incluir, às vezes, outras possibilidades de formas de ensinar dentro da escola, inclusive substituindo algumas coisas que não necessariamente são necessárias. Não sei se eu estou ficando clara, viu, gente? Mas, enfim. E se a psicologia tem alguma contribuição nessas discussões também, que é um campo de interesse que eu tenho. Bom, a gente vai fechar essa parte. Vamos ouvir os